Fala, mulherada abençoada! Hoje, dia 22 do nosso devocional, e o tema é Tecida em Maravilhas. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nos achegamos à Tua presença nesse momento de encontro contigo. E pedimos, Senhor, que prepare a nossa mente, o nosso coração e nos entregue, Senhor, aquilo que vem direto do Seu trono. Em nome de Jesus, amém. Nossa palavra base hoje está lá em Jeremias 1:5. Ela fala, na verdade, a primeira parte do versículo. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Aí no devocional diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Deus está intimamente envolvido em nossa formação. Ele nos teceu no ventre muito antes que nossa mãe pudesse sentir nossa presença. Antes que pudéssemos sequer ter a capacidade de conhecer a nós mesmas. Ele nos conhecia. Enquanto crescíamos em segredo, Ele planejou os dias de nossa vida e estendeu diante de nós o caminho de nosso destino. Você nunca foi somente um amontoado de células. Você sempre esteve viva nele. Toda criança nascida é um presente de esperança, confiado aos nossos cuidados. Se você já testemunhou o milagre de um nascimento humano, então sabe que cada bebê está envolto na maravilha do potencial. Lembro que, antes mesmo de saber que estava grávida de meu terceiro filho, eu sentia a vida dele se agitando em mim. John estava ministrando em Rochester, Nova York, e durante o culto senti-me incomumente fraca. Achei que fosse desmaiar, então me sentei. Enquanto me assentava, ouvi o Espírito Santo sussurrar: você carrega uma vida. Dentro de você está crescendo um filho. Naquele mesmo momento, senti-me esmagada pela presença de Deus. Esse é apenas um exemplo de quão intimamente Deus conhece os bebês que crescem no útero. Mas, e se nunca lhe contaram isso? E se ninguém jamais lhe contou que você foi tecida em maravilha e conhecida pelo seu Criador? E se, em vez disso, você ouviu coisas insinuando que era um acidente ou um erro? Se não conseguimos perceber a maravilha envolvida em nossa própria criação, será difícil conhecer a maravilha nos outros. Se fomos criadas aprendendo a nos sentir um incômodo, será fácil vermos uma criança como uma intromissão. Muitas mulheres sentem-se pressionadas a equilibrar tudo: carreira, maternidade, atividades extras, porque nossa cultura de capitalismo despojou o valor da maternidade. De muitas maneiras, a vida é um teste cronometrado. Você sempre pode ter uma carreira e ser uma mãe presente. Meus filhos me trouxeram mais alegria e oportunidade de crescimento do que qualquer conquista na carreira. Se você quer ser mãe, não tenha vergonha. Isso lhe exigirá mais do que você jamais poderia imaginar, porém, ao mesmo tempo, retribuirá mais do que você jamais poderia sequer sonhar. Bom, eu ainda não sou mãe, é algo que eu desejo muito e que eu tenho esperado muito no Senhor, né? Tenho orado há muito tempo já sobre isso. Eu tô falando isso porque eu sei que tem muitas pessoas que estão acompanhando o devocional aqui que não fazem ideia disso, né? Não me conhecem, enfim. Então é algo que eu tenho esperado muito no Senhor. E então, o que falou comigo de uma forma mais íntima e pessoal nesse devocional foi a questão da identidade, de realmente entender quem eu sou para o Senhor, quem eu sou para o meu Criador. Ela coloca ali, né, as perguntas: e se ninguém jamais lhe contou que você foi tecida em maravilha e conhecida pelo seu Criador? Falando que muitas mulheres
tem entendido durante a sua vida, né, ao longo das situações que viveram, que elas foram um acidente, que elas foram um erro, enfim, mas que ela deixa claro aqui que de fato o Senhor sonhou conosco. O Senhor é o nosso Criador de uma forma em que Ele escolheu que nós nascêssemos, né? Foi Ele quem determinou que nós estivéssemos aqui. Não foi apenas o desejo dos pais, né? Até mesmo isso fala comigo de uma forma pessoal a respeito desse desejo de eu ter um filho. Não é apenas o meu desejo, não é apenas o meu sonho, o milagre que eu espero de uma forma pessoal minha, mas o próprio Criador já sonhou com o filho que será gerado no meu ventre. E isso é um fato e algo que nos traz muita convicção de quem nós somos nele em relação à nossa identidade. Se por muitas situações da vida, ou até mesmo nesse ponto em que ela coloca aqui no devocional de muitas mulheres que ouviram dos seus pais, da sua mãe, do seu pai, que não queriam essa pessoa, que essa pessoa é um acidente, é um erro, né? Que não, enfim, tantas palavras negativas com que essas pessoas cresceram com isso em seus corações, elas podem hoje entender a sua identidade em Deus. De que, como a própria palavra diz, ainda que uma mãe abandonasse o seu filho, ele jamais abandonaria, porque na realidade, no final de todas as coisas, o nosso verdadeiro pai é Deus. Então, ainda que de forma terrena, nossos pais ou até nós mesmos sonhamos em ser pais, em ter um bebê, o Senhor é o pai dessa criança. Ele é o nosso pai ou o pai dos filhos que nós tivermos. E outra coisa que me chama a atenção é o que ela fala aqui. Se não conseguimos perceber a maravilha envolvida em nossa própria criação, será difícil reconhecer a maravilha nos outros. Então, se nós não damos a verdadeira importância na nossa identidade em Deus, como a gente vai reconhecer que outra pessoa é filha desse Pai tão amoroso que é o Senhor? Como nós vamos tratar essas pessoas como filhas de Deus se nós mesmas não entendemos, não aceitamos que somos filhas de Deus? Se diante da nossa própria criação a gente não entende, não aceita muitas vezes, fica ali com a escolha de ouvir a voz do mundo ou a voz do inimigo mesmo, através das pessoas, falando o quão a gente não é importante, que nós não somos nada, você é um lixo, você não serve para nada. Se nós damos ouvido a essa voz, ao invés de entender como nós fomos tecidas de forma maravilhosa pelo nosso Pai, como nós vamos tratar os outros dessa forma? Como pessoas que foram tecidas de forma maravilhosa pelo Pai. Aqui eu tô falando, na verdade, o que me chama a atenção é da forma como nós vamos tratar as outras pessoas. Nós precisamos perceber a maravilha dessa criação, tanto para nós quanto para outras pessoas. Tanto na forma como nós vamos permitir que as pessoas nos tratem. Então as pessoas têm que ter limites, porque elas precisam nos tratar como filhas de Deus. Um Pai justo e amoroso que não quer que a gente seja tratada como uma qualquer. Mas de igual forma, nós precisamos entender que a nossa forma de tratar as pessoas deve ser dessa mesma maneira. Olhando para essa pessoa e entendendo, ela é uma filha de Deus. Ou, aqui eu tô falando de pessoas no geral, homens e mulheres. Essa pessoa é uma filha de Deus, um filho de Deus,
Então, eu preciso tratar como tal. Então, que nós possamos entender a importância da nossa identidade em Deus, para que nós possamos colocar limites e determinar como as pessoas vão nos tratar, assim como nós também devemos olhar para essas pessoas dessa mesma forma e decidir que nós devemos tratá-las como filhas de Deus. Vamos fazer a oração do devocional então? Pai Celeste, Tu és o doador da vida. Eu creio que Tu me teceste em maravilha e traçaste meus dias com um sorriso. Tu confiaste às mães uma nobre tarefa, pois os filhos são um presente Teu. Vamos repetir a nossa frase do dia? Eu sou forte porque eu fui feita por Ele e para Ele. Vamos orar então sobre esse tema? Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor, por termos sido formadas de uma forma maravilhosa por Ti. Porque cada ser humano que o Senhor criou, Pai, tem um propósito nessa terra, Senhor, porque o Senhor desenhou todos os nossos dias. E em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, receber a nossa identidade de filhas, que nós possamos entender a maravilha da Tua criação, Pai, que é cada ser humano, Senhor. E que em nome de Jesus nós possamos determinar às pessoas aquilo que elas podem ou não fazer para nós e também colocar nos nossos corações a forma como nós devemos tratar também as pessoas como filhas do Senhor, como os seres humanos que foram tecidos de forma maravilhosa por Ti. Em nome de Jesus, quero pedir também, Senhor, que dê graça, que dê sabedoria, que dê discernimento, Senhor, para todas aquelas que, assim como eu nesse momento, Pai, têm esperado em Ti para gerar uma vida no seu ventre. Que nós possamos entender que a Tua vontade de gerar aquela vida, de ser o dono, o criador daquela vida, vem em primeiro lugar de Ti, Senhor. Que sim, nós temos esse desejo, temos essa vontade, mas isso vem do Teu coração em primeiro lugar. Então, em nome de Jesus, nós já Te agradecemos por tudo que o Senhor fez para aquelas que já têm hoje os seus filhos e por tudo que o Senhor fará para aquelas que ainda assim como eu terão essa vida sendo gerada em seus ventres. Que em nome de Jesus nós possamos entregar, Senhor, tudo isso nas Tuas mãos, ao Teu controle e saber, Senhor, que ao Teu tempo essas coisas serão concretizadas. E em nome de Jesus, Pai, eu também oro por aquelas que durante a sua infância, em algum momento da sua vida, Pai, foram rejeitadas, Pai. Ouviram essas frases, Pai, de que eram um acidente, de que eram um erro, de que elas não deveriam existir. Que em nome de Jesus isso seja quebrado na vida dessas mulheres agora, Senhor, para que elas venham receber a verdadeira identidade de filhas diante do Senhor, o nosso Pai Supremo, o nosso Pai verdadeiro, aquele que sim teve o desejo de criá-las. Que em nome de Jesus elas possam receber a cura em seus corações nesse momento, entendendo que elas foram tecidas de forma maravilhosa por Ti. Independente das circunstâncias externas, independente das circunstâncias exteriores relacionadas aos seus pais terrenos, elas foram tecidas pelo Senhor. Elas foram criadas pelo Senhor de uma forma sobrenatural, maravilhosa e desejada por Ti. Que nós possamos aceitar em nossos corações as nossas identidades de filhas amadas de Deus a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Então agora você pode ficar com louvor para encerrar esse seu momento com o Senhor. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.